with a beautiful wife. And you may ask yourself, well, how did I get here? Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground. And you may ask yourself, how do I work this? And you may ask yourself, where is that large automobile? And you may tell yourself, this is not my beautiful house. And you may tell yourself, this is not my beautiful wife. Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground. Same as it ever was. 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 Water dissolving and water removing. There is water at the bottom of the ocean. Under the water, carry the water. Remove the water at the bottom of the ocean. Water dissolving and water removing. Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again, into the silent water, under the rocks and stones. There is water underground. Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the body's gone, once in a lifetime, water flowing underground. You may ask yourself, what is that beautiful house? You may ask yourself, where does that highway go to? And you may ask yourself, am I right? Am I wrong? And you may say to yourself, my God, what have I done? Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again, into the silent water, under the rocks and stones. There is water underground. Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Look where my hand was. Time isn't holding up. Time isn't after us. Same as it ever was. 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 And here a twister comes. Here comes the twister. Same as it ever was. 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 Once in a lifetime. For a long time I felt without style or grace, wearing shoes with no socks in cold weather. I knew my heart was in the right place. I knew I'd be able to do these things. As we watch him digging his own grave, it was important to know that was where he's at. Can't afford to stop. That is what he believed. He'll keep on digging for 1,000 years. I'm up in the
too much. Right about then, it's where she gave up. She has closed her eyes. She has given up hope. I'm walking alone. I need to be dreaming in motion. I'm walking alone. Just ready enough to be living. Get out of the way. Don't try to begin. This isn't the time. So nothing was done. Not talking about not many at all. I'm turning around. No trouble at all. I'm keeping my fingers behind me. I'm walking the line. Dividing these up. E aí, pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Cadê o ânimo? Cadê a animação? Tá fraco, hein? Tá fraco hoje. Se tá fraco ou não, essa é a última aula do bimestre. Hoje vocês encerram a primeira parte de Direito Constitucional. Por quê? Semana que vem não tem aula? Não, semana que vem tem aula, mas eu vou deixar para que vocês façam os trabalhos de vocês. Alguns professores vão fazer isso, né? Alguns professores não vão dar aula semana que vem, justamente para que vocês tenham tempo de fazer as suas avaliações, que na minha opinião já deveriam estar feitas, né? Mas ainda assim, né? Eu acho que dá para fazer, né? Agora. Então vai ser a última hoje, a gente vai terminar nosso curso com tranquilidade e assim espero que a gente consiga concluir. Então vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas necessárias, aquilo que vocês têm dúvida. E hoje, pessoal, a gente vai tratar, né, da ideia de poder executivo, nossa última estrutura que falta ser observada, né, o Poder Executivo Federal, dentro da estrutura constitucional, né, que a gente pode observar o Poder Executivo a partir das seguintes estruturas, né? Então, quando a gente trata de Poder Executivo, a gente pode pensar, pessoal, que como função típica, né, do Poder Executivo, tá alto o volume aqui do outro dispositivo. Existe uma prática de atos, né? Existe a ideia de chefia de governo e chefia de Estado no Poder Executivo Federal. Então é interessante a gente pensar nesse primeiro momento que o chefe do Executivo Federal, ou seja, o presidente da República, ele apresenta uma função dupla, né? Ele tem uma função dupla dentro da sua atividade de Estado, né? Ele apresenta o cargo de chefe de Estado e a função de chefe de governo. Bem, qual que seriam essas diferenciações, né? Bom, a gente tem que pensar que essa estrutura, ela é particular, né? Ela é particular do modelo ao qual nossa Constituição adota, né? Que todos vocês conhecem, que é o modelo de presidencialismo. Nós, povo brasileiro, que optamos pelo presidencialismo, né? A gente teve aí, na história do Brasil, um plebiscito histórico no começo da nossa Constituição, que nos fez decidir entre parlamentarismo, presidencialismo e monarquia, né? Vocês encontram até propagandas da época sobre essa votação que a gente teve. Nós optamos pelo presidencialismo. Desculpa, foi um referendo, inclusive, né? Não foi um plebiscito, foi um referendo. E nessa estrutura, a gente teve, ao escolher o presidencialismo, nós separamos o Poder Executivo em uma instituição própria. O que significa dizer isso?
Significa dizer que, diferente, por exemplo, do parlamentarismo, onde o poder legislativo concentra em si, na figura do primeiro-ministro, a ideia de poder executivo, aqui a tripartição de poderes é completa em sentido institucional. Ou seja, a função executiva do Estado, ela tem um poder próprio, uma instituição própria na figura do presidente da República. E essa figura, meus caros, por estar separada justamente, ela tem essa ideia de que agora nós temos um chefe de governo, qual seja, em que sua função típica é a administração pública, ou seja, interna, administração pública do Estado, das finanças do Estado, da possibilidade de como o Estado se comportará financeiramente seus investimentos. E, de outro lado, a representação internacional na chefia de Estado. Então, o presidente da República também vai ser aquele que representa internacionalmente o Estado. Né? Então, é o presidente da República que vai ser aquele competente para ser signatário em tratados internacionais, de fazer representação oficial internacional. Ao presidente da República que ficam subordinados os cargos internacionais, né? O Itamaraty, por exemplo. Né? Então, ao exercer o poder executivo como presidencialismo, como instituição independente, a gente cria na figura do presidente da República, na Constituição brasileira, essas duas figuras. Um de representação internacional e um de administração pública. Na figura, então, de chefe de Estado e chefe de governo. Né? Em outros estados, a gente tem figuras separadas para essas estruturas, né? Justamente por não ter essa figura do presidencialismo. Aqui, na função típica do Poder Executivo, nós temos essas duas funções bem delimitadas, né? Ou seja, a gente não tem aqui uma função que se divide em instituições, né? Justamente porque, pessoal, o presidencialismo é uma criação norte-americana, né? Onde tem essa eleição direta pelo povo a partir do princípio da maioria, né? E também que suas recomendações, ou seja, aquelas pessoas sob a égide do presidente da República, são indicações, né? Os ministros de Estado, os ministros, né, que eles podem ser demitidos a qualquer momento, colocados a qualquer momento, né? Não tem aquela função pública institucional normal. Diferente do parlamentarismo, por exemplo, que você tem aprovação do parlamento para a eleição de um primeiro-ministro, né? Ou seja, a representação de escolha do representante do chefe de governo não é direta, ela é representada por os eleitos no Poder Legislativo. Aqui a gente tem uma representação direta, de escolha direta. Tem suas diferenças, né? Porque é aquilo que a gente falou, o parlamentarismo, né? Ele é partido do poder legislativo, ou seja, então tem aquela representação proporcional. Então, a partir da representação proporcional que se escolhe o chefe de Estado, no presidencialismo é por majoritarismo, né? Ou seja, não tem proporcionalidade, é o majoritarismo que define quem é o presidente, né? Então é o Zeitgeist, né? Aquele modelo, essa forma estrutural de como se comporta naquele momento o Estado, que vai definir sobre a estrutura majoritária quem é o representante da presidência da República, né? E bem, nesse sentido, pessoal, o presidente da República no Brasil, ele vai estar sendo tratado de forma geral, né, no artigo 76 da Constituição Federal de 88. Tá? Então, lá no artigo 76, a gente vai ver que o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República e pelos ministros de Estado, e a acumulação dessa ideia de chefe de Estado e chefe de governo. Né? Claro que a gente vai ter também, por relação, o Poder Executivo Estadual, o Poder Executivo Municipal, mas aqui, para a gente entender numa visão macro do Poder Executivo, a gente vai ver, de fato, como que essa presidência da República se comporta dentro da forma estatal federal.
Estão entendendo o que eu estou falando até aqui? Perdão. Então vamos começar da forma que a gente já começou nos outros modelos, né? Nos outros poderes, pelas condições de elegibilidade, por exemplo, né? Então, pessoal, dentro da estrutura da Presidência da República, a gente já tem de imediato, né, a ideia de brasileiro nato, que está no artigo 12. Lá no parágrafo 3º do artigo 12. Vejam, lembra que a gente falou? O presidente da República não pode ser brasileiro naturalizado, e já comentamos essa polêmica sobre essa diferenciação entre brasileiro naturalizado e nato, que do ponto de vista legal não tem diferença, mas quanto à sua elegibilidade à presidência da República, não é permitida a ideia de um presidente da República naturalizado brasileiro. Né? A fundamentação aqui é justamente que ele seja nascido dentro do território brasileiro. A gente já discutiu isso, mas isso daqui é bem importante sempre lembrar. Assim como nos outros, né? Pleno exercício dos direitos políticos. Isso daqui tudo a gente já é comum a todos os cargos eletivos, né? O alistamento eleitoral, né? O alistamento eleitoral. A filiação partidária. Ah, mas o presidente da República atual está sem partido. Ele está sem partido, mas se elegeu filiado a um partido, né? Então, é importante que haja filiação partidária. Aqui a gente tem um mínimo, né? A idade mínima de 35 anos. Né? Eu ainda não posso ser presidente da República, né? Quem sabe se eu der um golpe de Estado isso mude, mas se eu quiser me eleger democraticamente, hoje eu não posso. Daí aqui tem uma questãozinha que também é polêmica, né? Que é a ideia de ser, né, de não ser inalistável ou analfabeto. Isso aqui tem uma discussão, daí você pode pensar assim, mas é óbvio, né? Claro que o cara não pode ser analfabeto. Como que ele poderia ser analfabeto presidente da República? Mais uma vez, dentro da teoria democrática, a gente tem que pensar que qualquer um pode se candidatar, né? Pode ter representação, desde que as pessoas confiem nessa pessoa como representante. Só que a legislação brasileira no artigo 14, né? Lá no artigo 14, parágrafo 4º, diz sobre essa questão de não haver elegibilidade, né, por uma questão de ser analfabeto. E, por fim, né, a ideia da inelegibilidade, que a gente também já discutiu, lei da ficha limpa e todas essas questões, né, mais específicas. Alguma questão até aqui? Lembrando que há, né, o mandato do presidente da República é de 4 anos, permitindo uma única recondução, né? Então é possível que haja uma única reeleição. Né? O mandato, então, fica de 4 anos, ele começa dia 1º de janeiro, né? O mandato do presidente da República ele já começa o exercício no dia 1º de janeiro do ano eleitoral, né? E sua reeleição no Poder Executivo é possível em qualquer dos âmbitos, federal, estadual ou municipal. Lembrando também que essa eleição, eu já falei isso, mas ela é feita por maioria absoluta, né? Ela é feita por maioria absoluta em tese no último domingo de outubro. Esse ano tivemos aí uma exceção por conta da pandemia, né? E também a gente tem que lembrar que em alguns municípios com um mínimo de escola eleitoral pode haver segundo turno quando
quando não haja a maioria absoluta, ou seja, 50% mais um no primeiro turno, né? Isso só em municípios maiores. Em municípios menores, não há essa função do segundo turno. Aqui em Maringá, por exemplo, não tivemos aqui em Maringá nessa, né? O atual prefeito se reelegeu logo no primeiro turno. Ou seja, significa por quê? Porque dentre todos os candidatos, ele alcançou mais da metade frente a todos os outros candidatos. Se tivesse sido menos da metade, daí deveria se ter um segundo turno. Certo? Beleza. Nenhuma pergunta mesmo? Porque eu sei que a animação de vocês está grande hoje, né? Mas... Bom, pessoal, vamos tentar pensar também, antes de pegar as funções da Presidente da República, uma questão importante a gente ver é a ideia de impedimentos e vacância do cargo do Poder Executivo. Ou seja, momentos os quais a Presidente da República fica vaga, né? Isso está presente no artigo 79 sobre as possíveis substituições, né? A gente vai ter duas modalidades, né, dessas substituições. A vacância temporária e a vacância definitiva. Tanto a vacância temporária quanto a vacância definitiva. A vacância temporária, pessoal, ela vai ser marcada pelas hipóteses de doença ou férias. Claro que férias não é muito comum, tá? Geralmente ela está atribuída a alguma função específica, alguma autorização específica e justificada, né? Ou ainda, né, as viagens, né, as viagens oficiais. Porque a gente tem que pensar que se o presidente da República viaja para fora do estado, existe uma vacância temporária da sua cadeira, né? Então também haverá, nesse caso, uma consideração de vacância. Por outro lado, a vacância definitiva ela se dá pela cassação ou impedimento, né? Também conhecido como impeachment, pela renúncia, ou pela morte, né? A gente já teve essas três hipóteses no Brasil, né? A gente já teve em 64 renúncia, a gente já teve 2 impedimentos na democracia recente brasileira, e também na democracia brasileira recente a gente teve a morte do Tancredão, né? Antes ali, logo depois da sua posse. Então a gente tem essas três possibilidades. Na cassação, a partir do impedimento, vocês já conhecem, né, o impeachment, devem conhecer, porque em menos de 30 anos o Brasil já teve 2, né? Ou seja, nossa democracia aí bem, como que eu posso dizer, bem confusa, vamos dizer assim, para não usar palavras mais fortes, né, que entende que quando a gente está descontente com o presidente da República é só tirar, né? Mas enfim, é mais ou menos isso que, para não ser tão duro nas palavras. Mas o impedimento é aquele que é função, a gente já viu, né, lá na Câmara dos Deputados, né, de iniciativa da Câmara dos Deputados, e passa por votação na Câmara e no Senado, né, dentro de uma perspectiva de crime, né, de crime de responsabilidade, né, que vai gerar a cassação do mandato do presidente da República, se assim o Congresso Nacional o quiser. A renúncia é unilateral, né, a renúncia depende
do próprio presidente da República, né? Como eu disse para vocês, sou totalmente contrário a essas hipóteses atuais de impeachment do atual presidente, mas a renúncia, né? Sempre é uma esperança. Mas enfim, e a morte, né? A morte, como aconteceu com o Tancredo Neves, vai fazer o quê, né? Morreu, tem que substituir. Né? Está morto. Vou fazer o quê? Não posso chorar pelo leite derramado. Então, nessas duas hipóteses, ou a gente vai ter uma substituição definitiva da vacância do cargo, então nessas três hipóteses aqui, vai de fato mudar permanentemente quem é o chefe de Estado e chefe de governo, então a gente vai ter, sem função eleitoral, mais um outro líder de Estado, e no temporário, só pelo tempo de ausência do presidente da República, que vai ter a sua ocupação. A gente pode pensar, pessoal, que essa vacância, né, ela, obviamente, de forma natural, ela vai ser apresentada pela substituição do vice-presidente da República. Né? Quem que é o vice-presidente da República atual? Sempre é bom perguntar, porque às vezes as pessoas não sabem. Né? Eu me lembro quando o vice do Lula morreu, como que ele chamava? Agora me fugiu o nome dele, o que tem nome de poeta. Putz, me fugiu o nome dele agora, me fugiu completamente. Que na época ninguém nem sabia quem que era o cara, porque ninguém lembra. Lembraram que o Temer existia só quando resolveram fazer o impeachment da Dilma, né? Só na hora que dá esses problemas que a gente lembra quem que é o vice. O atual Mourão, é o Mourão, o general. Coronel, não, é general. É Mike Coronel, é o general, o Mourão. E a forma natural disso acontecer é pela substituição pelo vice-presidente, né? O vice-presidente da República, que em tese ele pode ter aí a sua, ele que ocupa a vacância do cargo, né? Só é uma patente, exatamente. Então a gente pode pensar que esse sujeito é o representante natural. A gente teve, né? Lá quando, por conta da morte do Tancredo, por exemplo, né? A gente teve quem assumiu a presidência da República automaticamente foi José Sarney, né? No Fernando Henrique, desculpa, no Collor, depois do impedimento do Collor, quem assumiu foi Itamar Franco. Depois do impedimento da Dilma, quem assumiu foi o Temer, e assim por diante. Né? Isso eu estou falando só dos últimos 30 anos. Né? Lembre-se disso. Sempre gosto de deixar claro que a gente teve 3 vices governando permanentemente nos últimos 30 anos. A gente teve o Jânio Quadros e o Jango, né? Que depois também que teve primeiro primeiro a ausência, depois a renúncia, na história também um pouco menos recente do Brasil, né? Mas é interessante pensar, e se a gente também tiver a ausência do vice? Se, por exemplo, a cassação e impedimento é do presidente e do vice. Se já houve, por exemplo, uma renúncia... Presidente da Câmara. E vai ter uma ordem que a gente vai ter que seguir. A gente tem que seguir uma ordem, né, que, de fato, começa aí pela ideia do presidente da Câmara dos Deputados. Então, a ordem natural, primeiro, é o vice-presidente. Se por qualquer motivo, né, primeiro o vice-presidente. Se por qualquer motivo o vice-presidente também está impedido, né, também está em vacância, então quem assume é o presidente da Câmara dos Deputados. Né? Presidente da Câmara dos Deputados. Na ausência do presidente da Câmara dos Deputados, quem assume é o presidente do Senado Federal. E na ausência do presidente do Senado Federal, quem assume é o presidente do STF. E na ausência do presidente da STF, daí ninguém preveu isso, porque daí se você vai prever, ninguém previu isso, né? Se você tiver ausência de 5 governantes, certamente o país está em caos já, né? Então, é melhor que não haja essa ausência, né? Então, essa é a ordem de assunção aí do presidente, né? Do presidente da República. E isso pode se construir também. Mas eu já vi, por exemplo, o presidente do STF assumindo a presidência. Sim, a gente tem isso muito mais comum
pela vacância do cargo temporária. Então, por exemplo, está tendo um evento internacional de importância, de macroimportância, né? Onde a representação do Brasil é urgente, né? Como já ocorreu, né? Como assinatura de protocolo internacional, tratados internacionais em geral. Daí você precisa da representação de toda a representação. Então vai o presidente, o vice, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Daí um deles vai ter que ficar, e normalmente é o presidente do STF, né? Eu também lembro da história, eu lembro certinho da Globo passando isso aí, censurando a imagem do carnaval do Itamar. Eu gosto disso, sabe? Significa que o nosso presidente é divertido, vai no carnaval, não tem preconceitos. Eu gosto dessa figura do Itamar, do Itamar fanfarrão. Eu gostava dessa ideia. Bom, então aqui a gente pode ter também, é muito mais comum a gente ter essa substituição em vacâncias temporárias, né, de viagem ou de tratamento de doença, né, e ela vai durar, né, esse tempo, né. Meus caros, vocês já devem ter ouvido falar, eu acho que isso cumpre a gente observar aqui. Lembra, tem umas coisas que a gente ouve por aí que daí ficam tudo meio confuso, né? Eu lembro que quando estava a ideia do impeachment da Dilma, tinha gente falando que se o impeachment da Dilma saísse, quem ia assumir era o Aécio, né? Tinha gente falando que ia ter outra eleição, né? A gente vai fazer outra eleição. Bom, vamos entender isso claramente. Isso daí chama mandato tampão, né? Por eleição direta ou por eleição indireta, né? Que tem regras para acontecer, né? Basicamente, a gente tem que entender que esses substitutos eventuais, né, que assumem o cargo pelo impedimento do presidente e do vice-presidente da República, né? Então a gente está pensando, nessa hipótese, a gente está pensando então no impedimento do presidente e do vice, né? Na vacância do cargo desses dois. Porque se não há vacância de cargo do vice, não tem por que a gente pensar em outra eleição, porque o vice está lá, né? Basicamente, a gente tem que pensar que a hipótese primeira, né, que a gente pode pensar na vacância de ambos os cargos, do presidente e do vice-presidente da República, dos dois, do presidente e do vice-presidente, nos 2 primeiros anos de mandato, de acordo com o artigo 81 da Constituição, né, a gente vai ter uma eleição em 90 dias da vacância, né, da abertura da última vaga. Como assim da última vaga? Foi cassado o presidente e depois foi cassado o vice-presidente. Então, se vagou permanentemente os 2 cargos executivos, o presidente e o vice, por impedimento, por impeachment, por cassação, né? Daí a gente vai ter uma eleição direta. Então não é que o presidente vai sair, a gente vai ter outra eleição nos 2 primeiros anos. Já ouvi isso também. Se a gente tiver um impeachment do presidente nos 2 primeiros anos, a gente vai ter outra eleição. Não. É o impedimento, a cassação do presidente e do vice. O impedimento tem que sair para os dois nos 2 primeiros anos de mandato. Então o artigo 91 vai falar que saindo o último. Então vamos supor assim, a gente já passou 2 anos do Bolsonaro, né? Ou ainda não passou? 2020, ainda não passou. Então vamos supor que o Bolsonaro sofre impeachment hoje, e daí, no dia 15 de dezembro, o Mourão sofre impeachment também. Então teve impeachment do Bolsonaro e em dezembro teve impeachment do Mourão. A partir do impeachment do Mourão, a gente teve os dois cargos de representação federal por impedimento. Então, nesse caso, não vai assumir o presidente da Câmara. Nesse caso, não vai assumir o presidente da Câmara. Nesse caso, por não terem passados ainda os 2 primeiros anos, a gente vai ter uma eleição direta, contado 90 dias do último impedimento. Certo? Ou seja, os substitutos eventuais, eles vão se dar ou temporariamente, né, ou nesse caso de vacância por morte, né? No caso da renúncia, no caso da cassação, se for nos 2 primeiros anos, de fato, vai haver uma eleição direta. Já no caso disso acontecer, ou seja, do impedimento ou da renúncia, nos 2 últimos anos do mandato,
tanto do presidente quanto do vice-presidente, aí sim a gente vai ter uma eleição indireta em 30 dias da vacância, da última vacância. Vai estar no artigo 81 também, só que no parágrafo 1º. Né? Aqui, o Congresso Nacional se reúne e o Congresso Nacional que vai eleger por representação um novo presidente da República. Né? Então, havendo cassação ou renúncia, nos 2 primeiros anos a gente tem eleição direta. Nos 2 últimos anos a gente tem eleição indireta. Direta nos 2 primeiros, indireta nos 2 últimos. Nos 2 primeiros, votação comum para novo presidente da República. Nos 2 últimos, votação indireta pelo Congresso Nacional para o novo presidente da República. Isso a gente chama de mandato tampão. Né? A gente pode chamar isso de mandato tampão. Vocês estão entendendo isso? Alguma dúvida quanto a isso? Ah, professor, depois do júri de hoje, eu não duvido de mais nada nesse Brasil. O que júri de hoje? Não estou sabendo. Da professora Silvia. Você já viu estuprador ser condenado sem prova de exame de DNA? É um absurdo. Ah, eu não sei, eu não conheço o caso, né? Então eu não sei qual que é o conteúdo, né? Não sei qual que é o conteúdo do fato. Porque é possível, né? É possível. Depende de como se apresenta. Principalmente num crime desse que é complexa a sua prova, né? A prova do crime de estupro é muito complicada. Não, abusar. É fácil acusar um esquizofrênico, depressivo, professor. A Leila é juíza para provar. Eu tô bicho. Ela mandou desconsiderar o DNA e os jurados não precisaram. Ai, ai, ai. Até agora eu não entendi o amigo do réu, né, o farmacêutico. Eu não sei se ele foi defender o réu ou se ele foi acusar o réu. Até agora estou tentando descobrir o que aconteceu. Abafo. Beleza. O que eu ia falar mesmo? Ah, lembrei. Pessoal, vejam. Espera aí que tem uns chats aqui. Bom, as atribuições, né, conferidas ao presidente da República, então a gente tem que pensar da seguinte forma. Está lá no artigo 84, né? Ele vai colocar as competências privativas como chefe do governo, né, como chefe de Estado, presidente da República, né? Como chefe de Estado, as relações internacionais, né? Ou seja, todas as relações internacionais, contratos internacionais são de competência do presidente da República, né? Ou seja, é o presidente da República que tem a função de ter essas relações internacionais, de ter a diplomacia internacional, né? O Brasil tem um histórico de diplomacia internacional, né? O Brasil é um dos países que sempre teve uma relação internacional muito boa, né? A gente teve uma relação internacional muito boa na Primeira República, mesmo durante o período militar a gente teve relações internacionais muito bem estabelecidas, a gente teve um projeto de relações internacionais ali ao final do Fernando Henrique durante os 8 anos do Lula, que foi um projeto de emancipação do Brasil na sociedade internacional que deu muito certo, né? Era um projeto conjunto, né? Um esforço conjunto do Estado aí para que a gente, de fato, deu certo, né? A gente teve um grande avanço aí na sociedade internacional que nos causou vários benefícios interessantes aí. A gente entrou em ordens de comércio que facilitou muito o comércio internacional brasileiro, né? Claro que a gente sempre vai enfrentar problemas como o dólar, etc., né? Mas ainda assim a gente teve condições de entrar aí em tratados internacionais ali, principalmente ali no final do Fernando Henrique, depois no Lula, que teve todo esse projeto de enfrentamento internacional aí. Talvez tenha começado a cair um pouco ali no Temer, que meio que deixou de lado o problema internacional ali, parou com esses projetos, acho que as preocupações eram outras. Agora eu não preciso nem falar, tem cara falando que vai estourar pólvora na cabeça do Biden e apoiando o candidato que não foi reeleito, falando que não acredita na eleição da democracia americana.
Mas, enfim, né? Isso é bom para a gente provar que 80 anos de direito internacional podem ser destruídos em um ano. Mas, enfim, essa é a função. Mas daí também a gente não pode falar nada, porque a função é específica do chefe de governo, então é atribuição de competência exclusiva do presidente da República às decisões de direito internacional, né? De toda a modalidade de direito internacional. Além disso, né, o chefe, aí como chefe de Estado, o presidente da República tem toda a competência de administração de contas públicas, né? Então, tanto a distribuição de contas públicas, né, tanto quanto a forma como serão feitos os gastos públicos, as políticas públicas, né, todas essas funções envolvendo dinheiro público é de competência total do presidente da República, né? O presidente da República tem essa prerrogativa de ter todas as competências. Lembrando que o presidente da República também pode vetar projetos de leis aprovados pelo Congresso Nacional. Lembrando também que o Congresso Nacional pode derrubar o veto do presidente da República. Só que daí fica toda uma questão, né, política envolvida, né? O presidente da República ele vai ter essa função também de derrubar, de vetar, não só por duas perspectivas, né? Primeiro, pela perspectiva política, ou seja, de discordar daquele projeto de lei, quanto pela perspectiva constitucional, porque apesar do presidente da República não ser o guardião da Constituição, isso é o STF, o presidente da República tem também a função de vigiar a estrutura constitucional, né? Então, é muito comum que hajam vetos presidenciais baseados em constitucionalidade, né? É bem interessante isso, e aparece também como uma função atípica do presidente da República a legislação. O presidente da República tem uma possibilidade de legislação, né? O presidente da República ele pode legislar por decretos, né? Os decretos regulamentares, eles têm força de lei, eles têm estrutura legal, eles têm força legislativa. Entretanto, eles são limitados, eles não podem ser decretos, por exemplo, como emendas constitucionais, com força de emenda constitucional, tampouco quanto a lei complementar, ou seja, lei que regulamente a Constituição, e sim só sobre leis ordinárias, né? Leis comuns. E também ele vai ter um prazo de validade, né? Se o Congresso Nacional não votar, né, se o Congresso Nacional não votar para que o decreto se torne lei, o decreto deixa de existir imediatamente, né? Então, apesar de existir essa força legislativa, ele vai ter prazo, ele vai ter que ser observado pelo Congresso Nacional também, né? Claro que a competência do presidente da República também é na indicação e delegação de suas funções a partir dos ministros de Estado. Então a gente tem que pensar assim, todos os ministros de Estado exercem funções do presidente da República. Então, por exemplo, o ministro da Educação, ele só faz uma função que é do presidente da República, da Economia, que era da Fazenda, né? Agora é da Economia. Todos eles são funções do presidente da República. Porém, o presidente da República ele tem o poder de delegação. Por isso que a gente vê, não sei que presidente teve 250, 300 mil ministros. Pessoal, eu sei que geralmente o argumento disso é sobre a estrutura financeira, né? O cara tem muito ministro, gasta muito. Só que isso é um pouco falacioso, porque o orçamento do presidente da República é o mesmo, sendo que ele tenha 300 ministros se ele tiver 12, né? Então é um pouco falacioso falar que quanto mais ministro, mais gasto vai ter, porque o orçamento é o mesmo. A única diferença vai ser se ele tiver 12, os 12 vão ganhar mais do que se tivesse 300, né? Então não é essa a ideia de reduzir ministério. Talvez o argumento de diminuir o ministério é deixar menos pulverizado e mais controlado pelo presidente da República. Só que todas as funções ministeriais, elas são funções do presidente da República. O que ele faz é delegar para ter maior eficácia e organização sobre o projeto de políticas públicas e organização. Tanto que ele dá total autonomia a esses ministros. Vocês já viram recentemente, não lembro o que o
o ministro da Saúde fez, daí o Bolsonaro falou que não era para fazer mais. Aí você falou, ué, mas como que ele fez? Porque ele tem autonomia de força da presidente da República dentro dessa limitação dele. Depois o Bolsonaro falou, ela foi lá e desfez. Mas por que ele fez sem autorização do Bolsonaro? Porque ali dentro do Ministério da Saúde, ele tem essa parcela de poder presidencial que ele pode usar. Claro que o presidente pode caçar isso depois. Mas ainda assim, é um poder delegado, ele é um braço do presidente da República, todos aqueles ministros, né? Então os ministros, todos eles exercem função de presidência. Todos eles exercem função de presidência da República. Só que por forma delegada. E aí, alguma questão até aqui? Nada? Tá tão Como fácil. que você falou, professor, o ministro ele exerce a função... Ele exerce uma parcela de poder do presidente, uma parcela da competência do presidente. Então o ministro Quando o presidente deixa, né? Em tese, o ministro pode fazer, tanto que foi aquele caso. O ministro da Justiça fez. O presidente depois ele vetou, mas o ato já tinha sido feito, que foi o negócio da vacina lá, né? O ato já tinha sido feito. Depois o ato foi cassado. O ato já ter sido feito é como se o presidente da República tivesse feito, porque o ministro tem esse poder parcial do presidente da República. Claro Mas que aí o presidente da República vai lá e tira o ministro e fica tudo certo. aí fica tudo certo, mas é justamente isso mesmo. O presidente da República, o cargo de ministro é um cargo muito louco, porque ele pode ser retirado e colocado a qualquer tempo, porque é uma função do presidente sendo delegada, né? O nosso atual, por exemplo, já teve quantas vozes de ministro da Saúde, né? Já teve... Então, porque eu mando, não é? Não é assim? Eu porque mando. Eu lembro que quando o Bolsonaro entrou, ele reduziu os ministérios, né? Pelo jeito como a gente vê, ele não devia nem ter ministério, ele podia fazer tudo sozinho, porque no final das contas é tudo ele que decide mesmo. Na verdade, podia ter 3 ministérios, né? Um para cada filho. Talvez ficaria mais organizado aí, porque esses ele escuta. Um para cada filho e outro para o Olavo de Carvalho. Talvez assim seria mais organizado, né? Mas enfim, o presidente da República... Só que não. Só que não. Só que o presidente da República pode, se ele quiser colocar 2 ministérios só. Só que daí vem uma questão. Apesar dele poder colocar quantos ministérios quiser, alguns vão ter que permanecer, né? Por funções institucionais, por regimento interno. E quais são esses? O Ministério das Relações Exteriores, esse tem que permanecer, apesar do presidente... As relações exteriores é claro, porque é o presidente da República que é chefe de Estado. Só que o Ministério das Relações Exteriores, ele faz às vezes de controle, por exemplo, do Itamaraty. Então ele tem que permanecer. E o Ministério da Justiça. Por que o Ministério da Justiça tem que permanecer? Porque o Ministério da Justiça é órgão regulador das polícias e do Exército. Então ele tem que existir institucionalmente para isso também. Então ele pode criar outros. Esses vão ter que permanecer. Ah, mas não precisa ter Ministério da Fazenda? Tecnicamente não. Se o presidente quiser controlar nele a economia, a Fazenda, ele pode controlar. A única coisa que, por exemplo, vai dificultar, porque, por exemplo, o presidente do Banco Central sai normalmente dentro do Ministério da Fazenda. Daí ele vai ter que fazer indicações particulares, assim. Mas o ministro da Justiça deve permanecer e o ministro das Relações Exteriores deve permanecer. Né? O ministro da Justiça é um dos mais importantes. Daí você me pergunta, então o ministro da Justiça tem muito poder. Na verdade, o ministro da Justiça exerce um poder do presidente também, porque o presidente é o chefe das Forças Armadas. O presidente é o chefe das Forças Armadas. Só que a instituição que se cria no Ministério da Defesa, no Ministério da Justiça, é uma força que se torna institucional para a regulamentação das polícias, do Exército, da inteligência, né, de todas essas questões policiais e de defesa nacional. Então ela, pela estrutura constitucional brasileira, ela deve existir, né? Ela tem que existir. Não significa que o presidente da República pode tirar. Ele pode tirar, mas ele vai ter que ter algumas reformas internas aí para que essa instituição permaneça. Claro que é loucura, vai ser muito difícil você ter um presidente ditatorial ao ponto de não ter nenhum ministério, né? Mas é uma possibilidade. Só para a gente entender que cada ministério só exerce parte do poder do presidente da República. Lembrando aqui que para ser ministro é um pouco mais fácil, tá? Você pode ser ministro. Se você tiver 21 anos, você já pode ser ministro,
né? Isso só tem que ter pleno exercício dos direitos políticos e ser brasileiro nato naturalizado. Com isso, você já pode ser ministro, né? E os ministros, basicamente, eles exercem ali a coordenação e supervisão desses órgãos, entidades, né? Que vão ser referendadas aí pelo presidente. Ele tem o poder executivo legal dentro dos seus limites delimitados pelo seu ministério. Ele deve satisfação ao presidente da República, só que ele só deve essa satisfação. Ah lá, Márcia, essa questão aqui que talvez seja interessante lembrar para a gente pensar. Tecnicamente, o ministro só deve satisfação anual para o presidente da República. A Constituição já trata dessa forma justamente porque o presidente da República colocou ali alguém confiável. Não significa que ele não pode tirar. Mas, em tese, ele só precisa dar satisfação ao presidente da República uma vez por ano, né? Só um relatório anual. E aí, alguma questão até aqui? Mas não é o que está ocorrendo agora, né, professor? Tá esquisito, né? O ministério. Tá A gente está esquisito. vivendo um tempo... Bom, o tempo em si está estranho, mas a maneira como está sendo conduzida o governo atualmente é tudo muito estranho. A gente está num período de crise muito forte, né? Principalmente crise de saúde misturado com crise econômica. Isso está muito... Parece que está tendo uma desestabilidade, né, nessas estruturas institucionais. Não sei dizer exatamente. Mas eu acho que essa desestruturação não é só em relação à crise, né, professor? Porque eu acho que... Bom, agora eu vou falar. Eu acho o presidente muito desestruturado. Ele é uma pessoa totalmente... Não sei para que veio nem para onde vai, sinceramente. Márcia, eu pensei em várias coisas para falar aqui, mas eu não vou falar nenhuma delas, tá? Das que eu pensei. Que pena, professor, queria te ouvir. Eu pensei um pouco, sabe aquela coisa quando você digita no WhatsApp e daí você apaga depois? Foi mais ou menos o que eu fiz agora na cabeça. Eu faço muito isso, eu recomendo, pessoal. Quando vocês forem mandar mensagem para alguém, se estiver com raiva, digita e depois apaga. Porque digita, você já externou sua raiva ali, né? Daí depois eu apago. Sempre faço isso. Agora eu fiz isso na cabeça porque eu achei que eu poderia ser um pouco ácido demais com a presidência da República, né? E principalmente com a capacidade técnica e intelectual do atual presidente. Mas, Tá bom, então fechamos no pensamento. Sim. O negócio... Mas veja, do ponto de vista... Daí eu sempre pego do ponto de vista constitucional. Do ponto de vista constitucional, não se apresenta atualmente nenhuma ilegalidade, né? Do ponto de vista institucional. Essas retiradas de ministros são possíveis. Eu já vi gente falando, já vi uma argumentação, eu lembro que essa argumentação já tinha na época do governo Lula e está tendo agora de novo, que é argumentar se pode entrar com ação de responsabilidade por quem foi a indicação para ministro. Porque tem que ser uma indicação técnica. Não pode. Se você quiser colocar o Zé da esquina para ser ministro da Defesa, você pode colocar. Isso é discricionário. É interessante isso, talvez esse é um ponto que caiba bastante para a gente observar, porque o presidente da República ele é um dos cargos mais discricionários. Ele tem alta discricionariedade, né? Não há tanta discricionariedade dos demais cargos. Significa dizer aqui que essa ideia o presidente da República, por exemplo, ele tem discricionariedade total no seu âmbito internacional. Se o presidente da República quiser assinar um pacto internacional vendendo o Brasil, ele pode, né? O seu poder internacional é totalmente discricionário. E o seu poder de administração de poder interno dentro do Poder Executivo também é discricionário, né? Ele tem a possibilidade discricionária de agir da forma como ele bem entende ali, claro, desde que não cometa crimes de responsabilidade. O que seriam esses crimes de responsabilidade? A exorbitância de valores fora do planejado pela atividade, pelos limites de gastos pelo Poder Legislativo, né? Desvio de dinheiro, desvio de finalidade, né? Esses crimes de responsabilidade, de fato, não podem ser exercidos.
Mas, por exemplo, o mínimo para mandar para a saúde é X e o mínimo para mandar para a educação é Y. Se ele mandar X para a saúde e 10 mil X para a educação, não tem problema, porque é discricionalidade do presidente da República. Ele só tem que seguir essa caixinha específica dentro das suas funções, né? Ele tem que seguir essa estruturazinha, né? Bom, deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu abrir aqui para você. Eu devia ter deixado aberto já. Enquanto isso, se alguém tiver alguma dúvida, pode dizer. Constituição Federal. Artigo 84. Oh, caramba. Aqui, pronto. De toda forma como a gente está fazendo, eu vou colocar aqui de novo para vocês, para a gente ler no artigo 84 quais são as atribuições exclusivas da Presidência da República. Então vamos observar juntos aqui, né? Então a gente já falou, nomear os ministros de Estado, beleza, né? Exercer com auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração federal. Também já falamos essa distribuição de dinheiro, de projetos de políticas públicas, né, que é competência óbvia, a competência final, o telos da Presidência da República. Iniciar processo legislativo na forma dos casos previstos na Constituição. Isso é muito legal. O Presidente da República ele não faz lei, mas ele faz projeto. O Presidente da República pode encaminhar projetos de lei para o Congresso Nacional. Claro, depende do Congresso Nacional a aprovação. Mas o processo legislativo pode ser... Quem que inicia o processo legislativo? Os deputados, os senadores e o Presidente da República. E é até interessante porque, por exemplo, para um deputado iniciar um projeto de lei, ele tem que ter um mínimo de assinaturas. Por exemplo, para um deputado iniciar uma emenda constitucional, um projeto de emenda constitucional, só para começar a discutir, ele vai ter que ter vários deputados assinando junto com ele. O Presidente da República não. Ele pode começar esse projeto sozinho, né? Claro que não significa que ele vai estar aprovado, mas o Presidente da República tem essa competência de sozinho iniciar processo legislativo. Ele sanciona e promulga e faz publicar as leis e expede decretos. Então, depois de aprovada toda a lei pelo Congresso Nacional, quem promulga, tanto que se você entrar em qualquer lei, né? Vamos entrar aqui, por exemplo, no Código Civil, para vocês lembrarem do Paulo. Sempre bom lembrar do Paulo Roberto. A gente vai lá no finalzinho, no final demais aqui, que tem o sumário aqui. Fernando Henrique Cardoso e Aloysio Nunes. Apesar da lei, né, da lei 10.406, que é o Código Civil de 2002, ter sido feita pelo Congresso Nacional, ter sido aprovada pelo Congresso Nacional, quem promulga essa lei é o Presidente da República. Por isso que a assinatura final aqui do Código Civil é do presidente Fernando Henrique Cardoso. Né? Então ele que promulga essa lei. Qualquer lei que vocês forem ver, né? Código de Processo Civil, que é mais recente. Código de Processo Civil. A gente vai lá no final. Dilma Rousseff. José Eduardo Cardoso aqui, que era o ministro da Justiça, Jacques Wagner, enfim, foi feito foi em 2015, quem assina, quem promulgou é a Dilma Rousseff. Então sempre o presidente da República é quem promulga, né, que dá efeito às leis. A gente já comentou, vetar projeto de lei total parcialmente, né, ele tem esse poder de veto. E daí vem a ideia da legislação, do decreto. Então, dispor mediante decreto, a própria Constituição já restringe isso, né? Organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar em aumento de despesa, nem criação ou extinção de cargos públicos. Então, a organização administrativa ele pode fazer por decreto, ou extinção de cargos ou funções de cargos públicos quando vagos. Manter relações com estados estrangeiros e acreditar ser signatários dos seus representantes diplomáticos, né? Isso já comentamos também. Celebrar tratados, convenções internacionais, mais uma vez, sua estrutura de chefe de Estado. E aqui é bem interessante, vocês vão ter direito internacional só no 5º ano.
Só que é uma coisa interessante porque, assim, todo tratado ele tem que estar sujeito ao Congresso Nacional, mas isso não significa que ele não existe. Porque o direito internacional ele tem duas competências. Ele tem uma competência interna e externa. Ele gera efeitos externos independente do efeito interno. Só que o efeito externo, para ter efeito interno, tem que passar pelo Congresso Nacional. Então, por exemplo, o Brasil firma um tratado internacional de comércio com o Afeganistão. O Congresso Nacional não referenda. Só que o Afeganistão pode cobrar. Porque a ordem interna e a ordem externa são ordens que funcionam separadamente. Mas isso é direito internacional, vocês vão ter no 5º ano. O presidente, quem decreta estado de defesa e estado de sítio, claro, com autorização do Congresso Nacional, a gente viu isso lá no Congresso Nacional. Ele decreta a intervenção federal, remeter mensagens e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expor a situação de país. Isso significa que toda sessão legislativa, todo ano, o presidente da República ele manda para o Congresso Nacional, no seu início, a situação administrativa e executiva do Estado. Para quê? Para que as contas públicas sejam aprovadas, sejam votadas as leis de orçamento dentro das perspectivas financeiras de um Estado. Geralmente, isso é competência do Ministério da Fazenda ou Ministério da Economia. Né? Considera indulto ou comutar apenas com audiências necessárias dos órgãos instituídos em lei. O indulto aqui, pessoal, não é aquilo que a gente chama de indulto, que é a saidinha, não é isso. O indulto são benefícios penais para toda uma categoria. Ou seja, o presidente da República ele pode estar em indulto, por exemplo, todo mundo que cometeu crime, sei lá, crime de estelionato entre 2010 e 2018 vão ser indultados. Então, todas as pessoas, nunca pode ser específico. Esse indulto é uma característica geral que pode ser feito pelo presidente da República, ele que tem essa competência de indulto. Lembra, ele não pode mandar soltar ninguém. Ele pode dar benefícios justificados que também estão a critério do Congresso Nacional. Ele exerce o comando das Forças Armadas, a gente já comentou sobre isso também, principalmente por força do Ministério da Defesa, da Justiça. Ele nomeia e indica, né, os ministros supremos, os ministros de todos os tribunais superiores. A gente não tem mais território, então não se aplica governador do território, e o procurador-geral. Sempre é escolha do presidente da República os membros desses órgãos, do STF, do STJ, do TST, da Procuradoria-Geral, mas lembram, sempre precisa de aprovação do Senado Federal. O Tribunal de Contas também, advogado-geral da União, isso daqui ele pode ser delegado, né? Mas são o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional. Todas essas nomeações aqui, é importante lembrar, que são nomeações que devem ser feitas com crivo do Senado Federal. É o presidente que declara a guerra, né? No caso de agressão estrangeira autorizada pelo Congresso Nacional e também de acordo com os tratados internacionais. É o presidente da República que declara a guerra. Então, apesar do presidente falar que vai jogar pólvora no Biden, é só se o Congresso Nacional deixar ele fazer isso, tá? Então, fiquem tranquilos, que muito provavelmente a gente não vai entrar em guerra com os Estados Unidos, por mais que o nosso presidente tenha falado que vamos. Eu sei que todo mundo está com medo disso, né? Principalmente porque tem um estudo que fala que se a gente entrar na guerra, a gente tem munição para 2,5 minutos de guerra. Então eu acho que não é muito viável que a gente entre em guerra, principalmente com os Estados Unidos nesse momento, né? Enfim, não que o Biden seja um santo, né? Mas enfim, não é essa a minha questão, né? É que das escolhas que tem, às vezes, toda vez que eu estou triste com o Brasil, né, com a nossa estrutura política, eu olho para os Estados Unidos e penso no Trump. Isso me dá um alívio às vezes, sabe? Pensar que beleza, aqui tá ruim, mas olha o que tá lá, o Trump, um playboy, que agora tá praticamente chorando, parece uma criança que quer comprar que quer comprar um Danette e a mãe não quer comprar e tá se jogando no chão abraçado no Danette. É o Trump abraçado na presidência. É muito patético. Isso porque, né, pessoal, é o modelo da democracia mundial. Ah lá, viu, Márcio? Eu acabo falando. Eu tento não falar, mas eu acabo falando as coisas. Por quê, né? Sou muito sem freio.
Ele declara guerra, mas ele também celebra a paz. Né? Ele também celebra a paz. Né? Nossa. Verdade. Eu fui compartilhar esses dias no Twitter, Patrick, o Trump falando que ele ganhou. Né? Foi antes de ontem, eu acho que o Trump tweetou que ele ganhou. O Twitter não estava deixando eu compartilhar, estava falando que eu estava compartilhando fake news. O Twitter mandou eu escrever em cima, sabe? Falou que eu não podia só compartilhar, eu tinha que escrever um comentário. Claro, o presidente vai conferir condecorações honoríficas, né? Não tem muita utilidade, mas é só se o cara serviu o Estado bem aí, beleza. Isso aqui é interessante, pessoal. A permissão para que qualquer força estrangeira transite pelo território nacional em nome das suas forças estrangeiras é de competência do presidente da República. Se a gente tem uma base americana na Amazônia ou não, depende do presidente da República autorizar. Se a gente tem treinamento militar internacional no Brasil, depende do presidente da República deixar. Isso não significa que é missão diplomática. Se for missão diplomática, o cara vem e faz missão diplomática. Aqui significa dizer, por exemplo, a Inglaterra vai vir para o Brasil fazendo exercício como Inglaterra, por exemplo, exercício militar, emprestando o território brasileiro. Daí sim o presidente da República tem que autorizar. Né? Leila, boa pergunta, Leila. O Brasil ele pode entrar em guerra, tá? A gente pode entrar em guerra. Mas a gente tem uma burocracia internacional muito maior para não entrar em guerra, porque nós somos considerados, junto com o Canadá e com a Austrália, países de neutralidade. Ou seja, os últimos países que podem entrar em guerra são a gente, porque a gente tem um histórico de neutralidade, a gente tem que ser refúgio de uma possível guerra. Né? Não significa que o Brasil não pode entrar em guerra. O Brasil pode. Mas é muito mais... Patrick, a Suíça ela é território neutro e não territórios de potencial neutralidade. Então, o Brasil, a Austrália, o Canadá são países de neutralidade que podem entrar em guerra. A Suíça nem pode. A Suíça é território totalmente neutro. A Suíça não tem nem a possibilidade internacional de entrar em guerra. Né? O Brasil pode, mas a chance da gente entrar numa guerra ilegal é muito maior, porque a burocracia para a gente poder ter uma guerra autorizada é muito grande. Isso desde 1945, desde o final da Segunda Guerra Mundial. A Suíça tem a questão de ser o território neutro da humanidade. É porque, só para você pensar assim, Patrick, o Brasil tem que ser um território neutro, porque, por exemplo, se explode uma bomba na Europa, o Brasil vai ter que deixar os caras entrar aqui, como refúgio, como refugiado. A Suíça não tem nem espaço para refugiado, né? A Suíça é território neutro de política. Então, para fazer acordos políticos, etc. Essa é a diferença. Bom, ele vai prestar contas, né? Sempre que o Congresso Nacional pedir, tá? Ele vai, claro, ele vai prover e extinguir cargos públicos dentro da sua competência, isso daqui é tudo bem interno. Né? Ele vai editar as medidas provisórias. Né? As medidas provisórias são aquelas leis que geralmente têm força tributária, ou positiva ou negativa, que também tem tempo determinado. Né? A gente lembra muito bem que é um pouquinho mais, tem mais memória do ICMS, que foi uma medida provisória, ou da redução do IPI, lembra? Para a linha branca. Isso tudo pode ser feito por medida provisória. Provisória, ela tem um espaço de 60 dias de duração. Ela pode ser renovada. E também fica a critério do Congresso Nacional derrubá-la. E aí? Quais são as dúvidas até aqui? Isso aí, pessoal. É isso por hoje. Não é por hoje, né? Para sempre. É isso para sempre. Acabou o direito constitucional, né? Vocês não terão mais aula de direito constitucional a partir de agora. Terão. Ano que vem, direito constitucional 2 com a Thaís, né? Controle de constitucionalidade. Ou com Nicola. Não sei qual dos dois que vocês vão ter. Ou é com a Thaís ou com o Nicola. Mas essa matéria de direito constitucional se encerra, né? Se encerra.
Eu agradeço a todos vocês, eu agradeço muito essa turma, peço desculpas, às vezes eu me altero, fico falando besteira aqui na frente. Normal, normal. É coisa né? Mas espero que pelo menos essas questões tenham lhe provocado, tenham te deixado bravo o suficiente para que você encontre mais argumentos, encontre mais referencial crítico, né? O importante é vocês lerem. Espero ter feito vocês lerem o suficiente esse ano. Se não fiz, vocês devem se lembrar que vocês ainda vão me encontrar no terceiro ano, numa matéria que vocês vão ter que ler muito mais, né? O pessoal estava fazendo o trabalho deles agora, eles estavam se estapeando para ver quem ia fazer o trabalho, para não precisar fazer um dos trabalhos que eu passei. Então fique tranquilo que tudo só vai piorar daqui para frente, né? Mas em terceiro ano em filosofia a gente se reencontra. Eu estou à disposição de todos vocês. Ano que vem vocês não têm aula comigo, mas eu provavelmente vou estar lá para ouvir as suas reclamações na coordenação, né? Então vocês sabem onde me encontrar. E a gente vai também contar matéria, contar artigo científico, tudo isso, fiquem à vontade, estou sempre à disposição de vocês. Espero que o curso tenha sido proveitoso para a maioria de vocês, espero que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa nisso daqui, nem que for aprender como direito é uma mentira, porque eu acho que essa bandeira que eu levanto, eu sou o único profissional do direito que não acredito no direito e acho que ele é uma aberração, né? Mas é uma aberração que deve ser estudada e deve ser muito bem estudada. Então, pessoal, um grande abraço para todos vocês. Semana que vem, então, tirem para fazer suas avaliações, para pensar bem, para fazer bem feitas as avaliações, porque eu não quero ninguém do primeiro ano de DP, né? Não quero que vocês me decepcionem ficando de DP aí, né? Quero todo mundo no segundo ano que vem muito saudável. Então, um grande abraço para todos vocês. Deixa eu ver aqui. Artigo, Patrick, normalmente entre 12 e 20 páginas, tá? É o tamanho correto do artigo, entre 12 e 20 páginas. Beleza. Tchau, pessoal. Até mais.